Fala, meu bom, fala, meu querido. Hoje estou até abandonando aqui nossa introdução convencional, porque hoje nós faremos um vídeo resposta ao senhor Homeril. Mentira, não é vídeo resposta não, mas ele levantou um ponto que eu achei bastante interessante e casa bastante com o vídeo dessa semana aqui no canal, que é para a gente falar sobre a que passo estamos do processo dialético histórico. O Homero fez um vídeo sobre por que a esquerda vai desaparecer. Faz acho que já umas 2 semanas aí, eu tô levemente atrasado. E eu quero apresentar aqui um complemento do porquê que a direita sempre irá perder. Por que ela nunca vai ganhar. Porque ela não consegue entender justamente o complô, a tensão entre as forças que se dá historicamente no Brasil e o que é necessário para triunfar. O que a esquerda fez nos últimos 40 anos que permitiu que ela ascendesse ao poder, mesmo que castrada por outras elites econômicas transnacionais, mas que, de alguma medida, deu certo, relativamente certo, que gerou o status quo atual. Então, eu acho que o ponto central aqui é a gente entender e analisar cada momento, cada grande ruptura no nosso processo histórico nacional que culminaram nas sínteses que nós tivemos historicamente. Para quem não está familiarizado, para os comunistas, né, o marxismo ele bebe da dialética histórica. Então, nós temos um esqueminha que o próprio Homero utilizou e eu achei interessante, porque qual que é o fruto do capitalismo? Foi o choque da burguesia com a nobreza feudal. Do conflito desses dois elementos surgiu o capitalismo. E na dialética marxista, o conflito entre burgueses, donos dos meios de produção, em atrito com as massas proletárias, culminaria no socialismo. E aí do socialismo ele caminharia ao comunismo. Pois bem, a gente não viu esse processo acontecer. A gente viu revoluções socialistas, mas que fracassaram e ao invés de aprofundar, radicalizar a revolução, pelo contrário, retroagiram, caíram e voltaram ao status quo anterior, ao liberalismo. A primeira corrente política, né, a primeira teoria política, se manteve firme e forte, né? Fundou o fim da história, o mundo da fim da história. As sociedades abertas triunfaram. Só que nesse sentido, existiu um processo de assimilação das esquerdas nisso. Então, a gente pode dizer que sim, o marxismo era uma antitese. E ele persistiu, só que a síntese extraída do conflito entre liberalismo e socialismo não foi o comunismo, o que se almejava. Não foi o socialismo marxista, não foi a Revolução Vermelha, não. Foi um elemento controlado pelo capital, só que em troca, né, de pautas sociais abstratas, castradas de seus fins últimos políticos, né, que era a abolição da propriedade privada, para simplesmente atender pautas minoritárias que cooperam com o grande capital estrangeiro. Essa foi a síntese do mundo da fim da história. É esse o caminho que a esquerda escolheu. E o que o nosso grande Homeril, o homem... Ah, verdade, esqueci aqui. Já que a gente tá falando do Homero, a gente tem que fazer comentários e a gente tem que usar bordõezinhos que o Homero utiliza aqui pra gente continuar com o nosso movimento antropofágico. Minha ideia é roubar os bordões de todo mundo e saquaremizá-los. Então aqui nós teremos as análises historiográficas feitas por historiadores profissionais. Agora a gente pode continuar aqui com o vídeo. Mas o pessoal no grupo de membros, eles estavam comentando essa questão e tentando identificar quais são as forças que vão estar em choque nesse momento. Porque o que o Homero apresenta é que a esquerda já se tornou a síntese desse conflito entre capital e socialismo, gerando o que a gente chama de woke, né? A esquerda financiada pelos grandes banqueiros. A esquerda pequeno-burguesa que defende pautas progressistas para, inclusive, abrir espaço ao capital ocidental. Então, a esquerda, ao passar por um processo de se tornar síntese, ele se torna tese.
Só que a esquerda, historicamente, todos os seus bordões, toda essa estética, todos os seus trejeitos, foram formuladas segundo o conceito de ser a antítese. A antítese. Ele não sabe ser a tese. Ele não sabe ser a vidraça. Ele só sabe jogar pedra. Tá ligado? Aqueles punkzinhos dos anos 90, assim, o sistema, é o sistema. O que é o sistema? É o sistema. Como que você vai combater o sistema? Pichando muro. Então, essa é uma debilidade grotesca das esquerdas, principalmente urbanas, que assim, beleza, ele consegue montar uma estética, montar um discurso, agrupar jovens idiotas, só que, e aí? Não tem o que apresentar, porque a esquerda não sabe ser tese. Eles não têm arcabouço. Não à toa que todo lugar que a esquerda sobe ao poder, com exceção, lógico, da Ásia, por exemplo, com a China, com a Coreia do Norte, estou falando de um conceito ocidental aqui, assim, no melhor dos casos, ela vai se tornar híbrida com algumas ideologias pré-existentes para instaurar um novo regime político, como foi o caso da Venezuela. Como o marxismo não dava os alicerces suficientemente para estruturar um regime venezuelano, então o que se buscou foi o bolivarianismo, foi buscar aqueles ideais caudilescos que já pré-existiam na América Latina. E aí, bom, aí deu certo. A mesma coisa acontece com a Revolução Cubana. A Revolução Cubana é uma revolução comunista de última hora. Na prática, era só os caras tentando expulsar norte-americanos de lá e depois virou basicamente um regime com auspícios patrimoniais. É só você ver lá os Rolex do Fidel Castro e tal. Então, você observa que a tese pura do comunismo nunca consegue alcançar êxito. O caso da China e da União Soviética também é outro caso. Sendo impraticáveis as políticas econômicas comunistas, o que se aderiu foi ao capitalismo de Estado. Uma economia planejada. Uma economia que ela consiga controlar os seus empresários nacionais, como no caso da China, que admite eles, mas não deixa que eles tomem a direção do Estado. No caso da União Soviética, não, planejamento total da economia. A classe burocrática do Estado se torna uma aristocracia que comanda a sociedade, que permite o desenvolvimento. Basicamente foi essa, sempre traindo Marx. Aí vem esse papo. E esse papo já denota a incapacidade da esquerda de se tornar a tese. Porque ela sempre está se colocando numa posição marginal, mesmo quando ela não é. Quando eles se tornam tese e a inviabilidade das suas teorias se chocam com a realidade, aí resta falar que deturparam Marx. Não era isso não. Porque é uma teoria impraticável. Só que no caso que a gente viu pós anos 90, é diferente do simplesmente traíram Marx. É uma questão de que eles traíram Marx nesse caso. Porque eles estão cagando para a prática marxista e perceberam que a histeria é uma ótima forma de se manter socialmente em alta. Não interessa quando você está falando sobre o movimento dos gays não binários, transgêneros e afins. Isso não interessa o que isso tem de fundo marxista. O que interessa é que parece que você é uma minoria oprimida que está lutando contra o mundo opressor, que quer te excluir, não sei o quê. Você gera fanfic que os militantes adoram. Então, assim, isso bastou para a esquerda. Se reduzir a isso, está suficientemente positivo. O problema é que quando você adere a essas causas pequeno-burguesas, você ganha espaço com uma juventude meio alienada, meio em busca de personalidade, mas só isso, e abandona um programa político real. Isso, obviamente, redunda na falta de comunicação com as massas proletárias. Tanto é que você não vê, tipo, trabalhador esquerdista woke. Não, olha, ó, o seu Valdemir, que trabalha carregando cimento nas costas, ele não vota no Boulos. Esses caras não gostam dessas pautas. Na cabeça do seu Valdemir, isso tudo aí é viadagem. Então, eles sacrificaram o trabalhador para continuar parecendo uma antitese, os rebeldes sem causa. E aí tem a superpotencialização dessas pautas minoritárias porque encontram eco nos ambientes urbanos. Então, você observa que a própria esquerda, que foi a síntese desse choque com o capitalismo,
ela percebeu que, se aliando a ele, tinham financiamentos, tinham vida fácil, tinha a famosa mamata, ao mesmo tempo que ela poderia manter as suas posições históricas de parecer um grande rebelde, sempre a oposição de um sistema que os oprime, o sistema, parceiro, o sistema, essa argumentação meio orangotango, né? Então, a gente passou por um processo onde a esquerda se tornou hegemônica, ela hoje desenha leis, ela hoje tem o controle sobre as pautas globais. Você vai pegar lá o ESG, estimula o woke. Você vai ver lá os projetos da ONU, vai estar lá a diversidade, a inclusão, a não sei o que. Os caras literalmente dominam tudo, desde o ambiente privado, corporativo, até o ambiente público. E mesmo assim, eles ainda tentam manter um argumento de que são a antítese. Estamos sendo oprimidos, estamos lutando contra um grande sistema. Sem se dar conta que esse discurso já parece esquizofrênico, porque eles já dominam o sistema de cabo a rabo. E aí a gente tem o seguinte ponto. Este mundo do fim da história, ele começou neoliberal, né? E com uma certa preocupação social no discurso, e falando do multiculturalismo, que a globalização ia ser boa, para ali para lá. E conforme foi atravessando os anos de 2010, você observa que ele foi se wokeizando, foi se movendo socialmente à esquerda, com mais radicalidade, com as pautas LGBT, com o combate à discriminação racial, e todas essas pautas que eu acho que está todo mundo já habituado. Então, principalmente quando passa ali da segunda metade da década de 2016 para frente, a gente tem um processo de guerra híbrida para a extremização dos países ocidentais. O evento marcante, ao meu ver, que inicia tudo isso, é justamente a guerra civil na Síria e a horda de refugiados que começam a chegar na Europa por volta de 2015. Então você vai ver, ao mesmo tempo, já alguns grupos que pré-existiam favoráveis a uma sociedade multicultural, multirracial, enfim, vai ter todas essas pautas que elas eram unânimes. Ninguém dava muita atenção para isso, ninguém debatia muito isso, mas estavam lá alguns grupelhos espalhados. Mas com os problemas sociais acarretados devido a essa imigração em massa, você vai ter o surgimento de uma nova direita europeia. Que aí vai ter o Golden Dawn lá na Grécia, vai ter uns movimentos na Alemanha, vai ter enfim, vai ter o que a gente chama de alt-right, que também vai encontrar eco nos Estados Unidos em 2016 com o Trump. Os Estados Unidos também tendo alguns problemas, né, com os seus imigrantes internos. O cenário parecido meio que fez o diálogo com essas duas direitas. E ao que tudo indica, tanto a guerra no Oriente Médio foi produzida por ingerências ocidentais, em especial americanas e francesas. Então, o caos causado no Oriente Médio foi realizado pelos Estados Unidos e pelo mundo ocidental como um todo. Você vai ter diversas agências de imigração árabe para a Europa por organizações israelenses. Isso aí também era algo muito, muito comentado nos idos de 2018, 2019, na época que a galera dissidente estava se popularizando, base de viriato, não sei o que, apontavam justamente sobre as facilidades que muitas ONGs israelenses provinham para a imigração dessas populações para dentro da Europa. E aí você tem um cenário de quase que uma extremização política planejada, porque esse status quo frouxo de indiferentismo político diante de um cenário de crise criou a extrema-direita, né? a alt-right, não sei o que, essa direita atual, que a gente vê hoje lá com a Le Pen, não sei o que, enfim, tão vivo aí até hoje. Trump voltando agora. Trump é eleito e na Europa os impactos são menores, mas a gente ainda vai ter uma série de governos alinhados com essa nova direita em ascensão também. É como se eles tivessem fabricado o radicalismo dessa direita eurocêntrica, vamos colocar assim. Ao mesmo passo que o surgimento dessa direita, que parecia nadar de braçada frente ao descaso com as crises que a esquerda que estava no poder, essa esquerda que eram
os centristas, os sociais-democratas, a esquerda moderada, que eram esses burocratas que estavam no poder basicamente, sei lá, 15, 20 anos. Essa era a perspectiva que se tinha nos idos de 2016, que precisavam de um outsider, precisava de alguém de fora para tirar esses políticos profissionais de lá. Esse movimento dessa direita, que parece-me que foi um experimento de engenharia social, resultou depois, mais ou menos por volta de 2020, principalmente por conta daquele evento global que aconteceu, uma reabilitação das esquerdas, porque elas conseguiram, mesmo sendo totalmente pró-establishment, defendendo todas as pautas do regime, se mostrarem como um antissistema, porque já estava fazendo alguns anos de que aquela direita que havia surgido em 2015 e 2016 havia subido ao poder. Então, havia se criado em um contexto anedótico que aquela extrema-direita agora era o sistema, e eles voltaram a uma posição de antissistema. Isso permitiu o ressurgimento de uma esquerda habilitada socialmente, porque eu não sei se vocês lembram desse período, mas até 2020 a esquerda era irrelevante. Era literalmente só nego maluco de universidade federal que tinha suas próprias teses, nos seus mundinhos, que não dialogavam com a realidade. Nos governos da extrema-direita, a mídia se orientou cada vez mais pesadamente ao discurso progressista que ela já tinha, mas começou a conseguir ter capilaridade social. E as pautas woke começaram a se aprofundar. O estado profundo do mundo ocidental conseguiu dar voz realmente com alguma capilaridade a essas pautas de esquerda, porque agora elas pareciam de oposição frente a esses populistas de extrema direita que estavam no poder. Então, meio que esses caras conseguiram habilitar um discurso falido que não atraía ninguém. Então, o surgimento da nova direita é o que possibilitou o ressurgimento dessa nova esquerda, que é totalmente woke e controlada por banqueiros. Então, ao meu ver, isso foi uma guerra de quinta geração que impactou o mundo ocidental inteiro, incluindo nós que estamos, somos um país satélite dos Estados Unidos. Os eventos casam muito com os eventos da nossa política doméstica aqui também. De toda forma, o ponto central é que a gente agora talvez possa ver, principalmente com a crise do mundo ocidental, quando a gente tem a guerra lá no leste europeu, a gente observa que alguns pontos foram desestruturados. Porque até então a gente pensava que, bom, a gente tem o Bolsonaro, não é ele ou o PSOL. A gente tem aqui ou o Trump ou o Partido Democrata. A gente só pensava dentro dessa lógica de a nova direita contra essa esquerda e depois a esquerda woke. No começo era a alt-right versus o establishment. Agora a gente tem tipo a nova direita versus a esquerda woke. O debate está girando em torno desses protagonistas políticos. Só que conforme o Ocidente se desestruturava com essas tensões, o Oriente estava se preparando para o inverno, como diriam o pessoal do movimento neo-reacionário. A Rússia apresentou um modelo mais autoritário e funcional. A China continuou a se expandir economicamente e se tornou um rival cada vez mais pesado contra os Estados Unidos. Então, meio que assim, à margem dessa polarização da nova direita versus a esquerda woke, criou-se eu ainda considero grupos pequenos, mas que tudo tende nos leva a crer que talvez se popularizem até um determinado teto, de que talvez a oposição não seja entre alt-right e esquerda woke, mas seja entre esse conglomerado ocidental que se encontram na defesa do capital ocidental. A oposição a esse bloco talvez fosse esse, como diria o professor Rock, né? O eixo das ditaduras, o eixo do mal. Seria a busca de um regime mais autoritário, fechado, que coibisse essas liberdades corrosivas, extremamente danosas ao ambiente social que o Ocidente
está em franca decadência. Eu acho que até a abertura dessas Olimpíadas meio que abriu a mente do Norme de forma mais clara. Eu tô vendo muita gente pegando a abertura das Olimpíadas de Pequim de 2008 e comparando com a atual. Tipo, pô, talvez não seja tão ruim assim viver na China, né? E então, eu tô vendo o nego pegando a abertura das Olimpíadas de 1936. Não queiram saber onde foi essas Olimpíadas e comparando com a da França atual. Meio que assim, a tampa do bueiro está aberta. Tá todo mundo parando para perceber que toda aquela discursiva da democracia liberal, de que assim, tudo que na democracia liberal é feio, é decadente, é reacionário, que todo mundo meio que só confirmava com a cabeça e falava, não, é verdade, tudo que numa democracia liberal é feio, hein, gente? Agora que a democracia liberal tá mostrando o puro suco da sua civilização, tá todo mundo tipo, talvez não seja tão feio assim a vida fora da democracia liberal, né? Tá, a tampa do bueiro tá levantada e o churume está subindo. Todo mundo tá percebendo que a democracia liberal não provê futuro para ninguém. Então, me parece que esse tipo de perspectiva, desse ganho, dessa visão por parte do Norme também, de que parece que seguir por esse caminho pode ser ruim, possa favorecer o surgimento de um novo conflito entre síntese e antítese. De síntese não, né? De tese e antitese. Que no caso, tem até esse gráfico aqui, que eu acho interessante. Que tá aqui, ó. Anteriormente ao mundo do fim da história, ao mundo unipolar dos Estados Unidos, a gente tinha ali o choque da teses, que era o liberalismo, e da antiteses, que era o socialismo. Ambos se chocaram, não houve a vitória unânime, apesar do liberalismo ter saído superior, mas ele potencializou justamente as pautas, as prerrogativas verbais que uma esquerda que já se orientava a um progressismo defendia. Então juntou-se a defesa do capital e o financiamento das teses de esquerda com o liberalismo. E aí gerou a nossa síntese, que é o estamos aqui. A gente está nesse mundo, é o mundo da fim da história, onde o capital e as narrativas esquerdistas progressistas se miscigenaram, se briguizaram. Então, de acordo com esse mundo do fim da história, vai se desgastando e vai se tendo uma perspectiva de que é tudo a mesma coisa, da porta para dentro, meio que gera a antitese, que seria a negação da democracia como imperativo categórico e da sociedade aberta como o único modelo aceitável. O nacionalismo, a qual está se dizendo ali como antitese, é a perspectiva de negação do mundo multicultural, do mundo globalizado. Seria a percepção de que isso causou essa política de globalização cultural, econômica e afins, causou crises em todos os âmbitos, crises econômicas, crises morais, crises espirituais, e talvez nós devêssemos nos voltar a regimes mais fechados. É isso que está em discussão. Uma visão telúrica, de olhar para dentro para encontrar quem nós somos, que seria o nacionalismo, e uma versão litorânea, cosmopolita, que é a do fim da história, que é nós devemos buscar uma categoria única de ser humano, todos num grande mundo com um governo único, com pautas sociais universais, e é o mundo que a gente vive agora. Do choque dessas duas correntes, nós teríamos uma síntese. Pois bem, eu não sei qual seria a síntese, porque como a gente percebeu no processo histórico, essas sínteses nunca são a vitória hegemônica de um sobre o outro. É meio que um hibridismo entre as duas teses, ou no caso a tese e a antitese, né? E eu não consigo imaginar como seria uma mistura de características do mundo do fim da história com o do nacionalismo. O que me faz pensar que eu particularmente não acho que o mundo seja hegeliano. Eu não acho que você consiga enquadrar todos os momentos da história dentro da dialética hegeliana. Existem momentos em que é possível e existem outros que simplesmente uma corrente devassa a outra. Isso se dá no processo pré-Guerra Fria. A gente tinha um vácuo com a crise
de 29, onde a gente tinha no mundo pré-crise de 29 o liberalismo como a tese central, que havia triunfado desde o surgimento da Belle Époque e afins, mas à margem da era vitoriana e tudo, à margem disso a gente tinha a antítese, que seriam os impérios centrais, em especial o alemão. O nacionalismo se encaminhando para um processo de maior enobrecimento da pátria em face desse mundo aberto do livre mercado, das ciências e parará. Nesse sentido, a gente tem a resolução desse conflito entre as duas teses, entre o mundo liberal e os socialismos expansionistas, com o final da Segunda Guerra. E no final da Segunda Guerra não houve uma síntese das duas. O liberalismo simplesmente apagou o nacionalismo xenófobo, o nacionalismo extremo da face da terra. Não era mais admitido. Eles pressionaram todos os regimes que seguiam essa perspectiva até eles caírem. A democracia se impôs em todo o mundo. Ou o socialismo, né? Ao longo da Guerra Fria. Então, percebam... Isso eu estou só pegando história recente, né? História do século XX só. Se a gente for voltar para trás, a gente vê cada vez mais perspectivas que fogem à dialética hegeliana. Então, esse esquema aqui é puramente anedótico, que serve para a gente estimular o raciocínio aqui, pensar exatamente o que está disputando entre si. Então, a questão central é que esse processo, ao meu ver, olhando o caso brasileiro, do que vai definir a nossa síntese aqui, é a capacidade... Até bati aqui no meu biombo aqui. É a capacidade que os grupos políticos têm de dialogar com as forças perenes do Brasil. O que eu quero dizer com uma força perene? A gente percebe que o Brasil, historicamente, tem uma elite diretiva contínua. Que, como a gente nunca passou por grandes revoluções que revisaram o modelo econômico brasileiro, apesar de mutações ao longo do século XX, nunca foi estruturalmente mudado. Então, meio que os nossos antigos coronéis, os nossos senhores de engenho, eles foram só se mutando. E eles se tornaram uma classe do meio. Eles nunca aderiram à ideia do socialismo ou do liberalismo por inteiro. Nunca aderiram e não vão aderir ao nacionalismo ou ao mundo do fim da história. Esses caras estão só pensando segundo os seus interesses pragmáticos. Mas são eles que movem de fato as engrenagens do Brasil. Então, assim, é o centrão o fator determinante. E eu acho que esse processo de síntese não vai ser a mistura do mundo do fim da história com o nacionalismo. Vai ser a capacidade ou não do nacionalismo cooptar o centrão que hoje tem mais benefícios em se aliar com o mundo do fim da história. Porque o mundo do fim da história é um governo quase que, sem fronteiras, com muito capital para comprar esses caras. Então, se a gente deseja que a antítese saia vencedora nesse conflito, ela não vai se hibridizar com a tese, ela vai se hibridizar com esse poder, esse estado profundo brasileiro, que é o centrão, que são as forças latifundiárias, são as forças políticas e afins. Então, eu até fiz um vídeo recente aqui sobre as eleições municipais, que eu acho que ela ilustra bem o que poderia ser esse processo caso a gente quisesse que uma antítese vencesse. E eu acho que a trajetória do Putin é muito isso também. Porque, pegando o caso das eleições municipais de São Paulo, a gente tem especulações que talvez o Aldo Rebelo seja vice do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é um cara de centrão que recebeu o apoio do Bolsonaro. Olha esse xadrez 5D. Um cara que é nacionalista, mas que integrou o Partido Comunista do Brasil no início da sua carreira política, é vice de um cara de centro, um típico centrão, com um Trump dentro dos anais da política brasileira, que tem o apoio do Bolsonaro, que é uma figura maior da direita brasileira. Eu acho que é esse nacionalismo que tem chance de vencer. Que é esse nacionalismo que consegue criar uma grande frente de diálogo, mas que tenha
como centro da questão o diagnóstico de que as forças do mundo do fim da história, do mundo ocidental, podem vir a retirar a força política dessas elites internas, nacionais. A gente precisaria apontar, por exemplo, para o agronegócio, para o centrão, como eles estariam em risco existencial, o seu patrimônio estaria em risco, caso o mundo do fim da história triunfasse. No caso do agro, por exemplo, falar da legislação ambiental, como que o mundo ocidental gostaria de esmagar o agro brasileiro e afins. Mostrar como que eles têm muito mais motivos para apoiar um Estado nacional forte do que um Estado transnacional forte. E a partir daí é possível conciliar um projeto de reindustrialização do Brasil, de rebuscar as identidades profundas do Brasil, no catolicismo, nos elementos regionais e afins. Então, a partir dessa capacidade de um nacionalismo manter o centro da questão nacional e apresentar a questão nacional como bote salva-vidas desse centrão, dessas elites nacionais, seria possível cooptá-los, fazer um hibridismo nacional-centrista para conseguir se tornar a nova síntese, se tornar a tese, se é que a dialética hegeliana funciona, né? A gente seria a nova tese se a gente fizesse esse movimento. É a minha teoria. E aí você se pergunta, e o porquê que você diz que a direita nunca vai vencer? A direita sempre irá perder. Porque a direita é burra. Basicamente é isso. Você pode pegar tanto em campo religioso ou em campo político, a forma como essa nova direita se estruturou é de um ostracismo daquilo que poderia ser um potencial aliado. Então assim, a direita fala assim, não, eu sou um alt-right, eu sou de fora do sistema, não sei o quê. Aí começa se gritar, pegar centrão, não sobra nenhum, irmão. Vai lá, faz a musiquinha, otário. Olha como que acabou o governo. Ficou ilhado. O centrão é muito melhor como um aliado dentro de certos limites do que como um inimigo declarado. Tá entendendo? Então a direita sempre vai perder porque ela tem essa síndrome da mitadinha. Ah, não. Campo agora religioso. O Concílio Vaticano II é um lixo e não sei o quê. Aí beleza. Enquanto a teologia da libertação, que é uma heresia clara e franca, ela não fala nada disso. Ela quer acabar com as estruturas da igreja, mas fica lá, nós estamos aqui em comunhão com o Papa Francisco, nós respeitamos a tradição da igreja, não sei o quê. E adivinha? Quando você não é ofensivo, não é agressivo com figuras ambíguas, que podem ser tanto um aliado quanto um inimigo, você consegue cooptar ele para o seu lado. Você consegue trâmite aberto. Então, se você for menos radical no seu modus operandi e tentar buscar dentro daqueles que podem vir a ser uns aliados, trazê-los para o seu lado, facilita a sua vitória, do que ficar colocando todo mundo contra você. E o meu ponto é que a nova direita não só faz parte desse mundo do fim da história, pois ela alimenta a esquerda woke, como ela seria incapaz de ser essa antítese nacionalista. Porque ela tem laços umbilicais muito estranhos com certos países aí, né? Mas não vou nem entrar nessa questão, mas principalmente porque ela é incapaz de ser heterogênea. Ela é incapaz de conseguir se controlar para ter uma aliança estratégica. Ela precisa da mitadinha, ela precisa se auto-sabotar. Então, ela não seria capaz de fazer essa aliança com o Centrão. A única coisa que eu consigo imaginar que talvez possibilitasse esse processo fosse talvez um estadismo chegando no Bolsonaro por conta da idade. Porque o Bolsonaro virou uma figura quase santificada pelos boomers. Então, ele transcendeu as pautas ideológicas. Então, o que ele diz é lei. O vovô Bolsozap vai seguir. Se por um acaso o Bolsonaro realmente der uma guinada e falar assim, foda-se o olavismo, foda-se essa direita ideológica tacanha, eu vou me aliar com os caras aqui que podem me salvar. Eu tô aqui, né, com um risco da justiça vir pra cima de mim, eu tô inelegível, quer saber? Vou me aliar aqui com o Centrão, vou barganhar na forma de me salvar politicamente. E aí a galera vai falar assim, não, se o Bolsonaro fez, tá feito. Então aí é possível esse diálogo entre direita e centrão.
E aí eu acho interessante que é o caso das eleições municipais de São Paulo, que abre o leque para muito além do Centrão. Você conglomera elementos nacionalistas de verdade nessa composição. Aí a gente consegue vislumbrar um grande cenário de alianças heterogêneas. A gente volta para aquela aliança liberal de 1930, que não tinha nada de liberal. A gente começa a fazer essas composições malucas, que na verdade é o que estrutura a base de fato, de uma vitória em campo político-cultural. Enfim, essas aqui são as minhas considerações. Eu vou pedir para vocês aí deixarem um gostei, um comentário, se inscreverem no canal se não for inscrito, chave Pix na descrição ou se tornem membros do canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo live. Falou!